pessoal, sejam muito bem-vindos à nossa aula de língua portuguesa. Nessa terceira e quarta unidade estarei no segundo momento, na segunda aula, e não me deixem, hein? Venham para cá estudar comigo. Ninguém sai, todo mundo fica. Vamos conhecer o objeto de conhecimento da nossa aula de hoje? Vamos lá. Então, nossa aula de número 18 tem como objeto de conhecimento a produção de texto e recursos argumentativos. Vamos falar sobre esse tipo de texto. Reconstrução das condições de produção, circulação e recepção de textos, dialogia entre textos, intertextualidade e interdiscursividade. E no detalhamento vamos ver as relações entre textos e discursos, a articulação de ideias em defesa do ponto de vista, paráfrases e citações, argumento de autoridade. Muito bem, então vamos para a nossa aula. Amores, vamos começar entendendo o que é subjetividade. Eu tenho certeza que você conhece o sentido dessa palavra. Mas vamos aprofundar um pouquinho mais? Vamos lá. A subjetividade, ela se caracteriza como algo que varia de acordo com o julgamento, não é, de cada pessoa, de cada ser humano. Então, a subjetividade, ela consiste, por exemplo, né, naquela avaliação, naquele julgamento de um tema que cada pessoa, cada indivíduo pode interpretar, né, a sua maneira pessoal. Então, isso é subjetivo, isso é do próprio ser, do próprio indivíduo. Então, considerado dessa forma, a subjetividade humana pode dizer respeito a quê? Ao sentimento de cada um de nós, né? Especialmente a opinião que nós temos sobre cada coisa, cada assunto, sobre as pessoas. Então, a opinião, o julgamento, a avaliação que você faz de mim, de você mesmo, das outras pessoas, do seu ambiente, da sua escola, enfim, do mundo, da vida, isso é a subjetividade. Amores, isso ficou claro para vocês? Ficou ótimo! Vamos seguir, vamos aprender então sobre a objetividade. Se a subjetividade diz respeito àquilo que ao nosso senso de avaliação, de julgamento das pessoas, das coisas, né? A opinião que nós temos sobre a vida, sobre as coisas, do que é que trata a objetividade? Vamos ver? Olha aí. Então, a objetividade, acima de tudo, ela é uma qualidade. É uma qualidade que é dada, que é atribuída a alguma coisa ou a alguém, né? Que é direto, que vai direto ao ponto nas suas ações, nas suas atitudes. E isso sem perder tempo, né? Com especulações ou subterfúgios. Você sabe o que é subterfúgios? Eu sei que você sabe, mas eu não resisto, eu vou dar essa cola. Subterfúgios são estratagemas, entendeu? Estratagemas de você, um ardil, por exemplo, não é? Uma coisa que você inventa para se livrar de certas dificuldades, né? São evasivas, sair pela tangente, entendeu? Então são subterfúgios. Uma pessoa que é objetiva, e essa qualidade de objetividade, ela vai direto ao ponto. Ela não usa de evasivas, né? De subterfúgio, não usa, certo? Então, normalmente, a objetividade, ela está relacionada a quê? Ao fato de alguém ou de uma coisa ser muito prática, muito direto, desse agir rapidamente, né? Por exemplo, tomar uma decisão. Claro que as decisões, elas têm que ser baseadas, fundadas, né, em princípios, em valores, no conhecimento das coisas, não é? Então, você ser prático, né, agir, ser objetivo e direto ao ponto, sem muitos rodeios, né? Exemplo disso, Marcos tratou com objetividade aquele assunto da semana passada. Significa que Marcos tratou aquele assunto diretamente, sem subterfúgios, sem evasivas, sem especulações, certo? Vamos lá. A objetividade também pode se referir à característica de algo, de alguma coisa, que representa ou pretende representar de maneira o mais fiel possível aquele objeto. Por exemplo, este quadro
possui uma objetividade precisa do rosto de Diana. Ou seja, o quadro tenta representar o mais fielmente possível o rosto, a face da Diana, certo? Direto ao ponto, ser fiel àquilo, não é? Sem tergiversar muito, sem rodeios, sem especulações. Muito bem. Agora que você entendeu, né, a definição, o conceito, você tem uma ideia geral do que é subjetividade e de objetividade, vamos aprender sobre o que é o texto dissertativo. Vamos estudar um pouco sobre esse texto? Por que nós entramos com a objetividade e a subjetividade? Porque tem a ver, está relacionado com o texto dissertativo. E o que ele é? Então, o texto dissertativo é aquele tipo de texto que apresenta um tema, e isso é importante você entender. O texto dissertativo, ele tem essa característica aí. Ele apresenta um tema. O texto dissertativo apresenta um tema, uma temática, ele versa sobre um assunto. E, a partir desta temática, deste tema, ele vai desenvolver uma tese central. Professor, o que é tese? É o seu posicionamento crítico. É a escolha que você vai fazer, a sua opinião. Lembra lá? A sua subjetividade vai entrar aí. Mas você já sabe que ela tem que estar fundamentada, não é? Então, para isso, para desenvolver nesse tipo de texto dissertativo, o autor utiliza o quê? Argumentação. Você sabe o que é argumentação? Sabe? E que tipo de argumentação é? É a argumentação factual. Ah, professora, eu não lembro muito bem o que é argumentação factual. Sem problemas, vou explicar para você. A argumentação factual é aquela desenvolvida, né, com base fundada em evidências, certo? Em evidências que podem ser verificáveis, como, por exemplo, os dados, as provas, os estudos, pesquisas científicas, índices, conceitos pré-estabelecidos, falas de autoridade, que é o argumento de autoridade. Então, tudo isso aqui nós vamos ver em detalhes, certo? Então, a argumentação factual, ela compreende, não é, essas evidências, visíveis mesmo, evidências que você pode comprovar, correto? Então, ele vai se enquadrar no tipo de texto argumentativo e opinativo. O quê? O texto dissertativo. Ele é argumentativo e opinativo. É argumentativo por quê, professora? Porque está fundado em argumentos. Argumentos comprováveis, evidências verificáveis, como, por exemplo, dados, provas, pesquisas, índices, exemplos, comparações, etc. E é opinativo porque nele você vai expressar o seu ponto de vista, você vai fazer um posicionamento crítico à sua tese, não é? E existe nesse texto esse espaço aí para você desenvolver essas ideias, porque esse texto exige isso. Seguindo, então, nós temos as características do texto dissertativo argumentativo. Quais são elas, professora? Olha, o texto dissertativo argumentativo é um texto que você precisa, você carece, você necessita aprender. Aqui nós estamos trabalhando com você um primeiro momento para você compreender estes aspectos, para você reconhecer esse tipo de texto, saber como é a estrutura dele para poder desenvolver. Professora, quando é que eu vou aprender a dissertar? Quando você se dispuser a ler e a escrever, compreendendo isso aqui. Então, no texto dissertativo argumentativo, você tem uma tese. O que é a tese? É este ponto de vista, esta ideia central, não é? Que vai estar lá na introdução. Sem ele, você e a tese, você não tem um texto dissertativo argumentativo. Você precisa da tese. É a primeira característica do texto dissertativo argumentativo, não é? Geralmente, bem aí no primeiro parágrafo do texto. Seguido, que está na introdução, né? Seguido, você tem o desenvolvimento pautado em quê?
fundado nos argumentos. Que argumentos? Argumentos factuais. Aqueles que são fundamentados, que são baseados em evidências verificáveis. Eu tenho que comprovar. Evidências verificáveis. Eu vou comprovar aquilo que eu disse. Que comprovam a tese. Tese, você lembra? Nosso ponto de vista, nossa opinião, que tem que estar fundamentada. A opinião precisa de fundamento. Precisa de uma estrutura, né, que ampare, que apoie. E qual é essa estrutura? Qual é esse fundamento? Os argumentos. Outro aspecto da estrutura, né, da característica do texto dissertativo é a conclusão. As características, elas já compreendem a estrutura, tá, gente? Vou falar disso, mas já estamos aqui adiantando. Então, a conclusão deve ser elaborada em forma de síntese ou com proposta de solução para os problemas que você discutiu no texto, né? De síntese, você sintetiza tudo que você desenvolveu, que você analisou, você vai sintetizar na conclusão, correto? A outra forma de concluir, além de sintetizar, é apresentar uma proposta de solução para o problema que você estava discutindo. Esta proposta de solução tem que respeitar os direitos humanos. Lembra da Declaração Universal dos Direitos Humanos? Pois é. E outra característica sumamente importante, você não pode esquecer de forma alguma, que é o uso da norma padrão, da norma culta da língua portuguesa. Tudo que nós ensinamos aqui para você. Então, você tem estas características. A seguir, nós vamos ver a estrutura, que faz parte dessas características, então, que nós vimos. Certo? Olha aí. A introdução, né? O texto dissertativo, ele se divide nessas três partes aqui. Ele tem essa estrutura. A introdução, né? Então, no início do texto, você vai apresentar o tema, né? Em 3 ou 4 linhas, num único parágrafo, apresentar a temática, o tema do seu texto. Você trata do quê? Isso é o tema, né? Do que é que você vai falar? Você vai falar, por exemplo, da poluição? Então, esse é o seu tema. E você vai apresentar o seu ponto de vista. O que é o ponto de vista? A tese. Em cima desta tese, com base nesta tese, que você vai argumentar, você vai desenvolver 2 ou 3 parágrafos aqui no desenvolvimento. Você não precisa mais do que um parágrafo para a introdução. E 2 ou 3, no máximo 3, é bastante razoável, porque você apresenta, por exemplo, 3 argumentos. Então, no desenvolvimento, que é o responsável pela argumentação, pela fundamentação, né? Pela defesa do seu ponto de vista, você apresenta o ponto de vista aqui na introdução e vai defendê-lo aqui. Essa defesa do seu ponto de vista, da sua tese, é mediante o quê? A argumentação. 3 argumentos você vai achar aí. Depois eu vou te dizer quais são os argumentos que você vai encontrar aqui. Nós vamos mais pra frente ver que você vai utilizar aqui. Pelo menos 3, não esqueça disso. E por último, a conclusão, que você já sabe, o final do seu texto dissertativo, aquele que você vai fazer lá no Enem ou em qualquer outro concurso, né? Para você sintetizar as ideias que você desenvolveu e talvez apresentar a proposta, né, de solução. Você pensa numa solução e apresenta. Em seguida, gente, vamos ver aí, trabalhar um pouquinho mais a questão do ponto de vista, certo? Vamos entender um pouquinho mais sobre ele. Olha aí, que é o ponto de vista. Isso você tem que entender, tem que pensar com todos os seus neurônios e compreender o ponto de vista, porque ele é fundamental lá no início do seu texto dissertativo argumentativo. Bem na introdução, você já tem que demonstrar esse ponto de vista, já tem que apresentar. 2 aspectos lá na introdução. O tema e o ponto de vista. De início já tem que colocar aí. Tem que pensar. Como é que eu faço isso, professora? Treinando. Lendo e treinando. Não cai do céu, gente. Tem que fazer. É um trabalho árduo. Vai queimar neurônios. Quer aprender a escrever? Tem que treinar. Muito bem. Então, o ponto de vista, ele consiste em quê? Na sua opinião própria. A sua opinião própria
ela é adquirida, ela é uma síntese daquilo de tudo que você ouviu, vivenciou, aprendeu, leu, estudou aqui no Centro de Mídias, vai formar o seu ponto de vista. As suas leituras. Sem leitura, gente, sem observação, sem análise, não tem como formar um ponto de vista. Sabe? Não tem. Então, é a sua opinião própria, aquela sua subjetividade, mas que é fundada, ela tem uma estrutura, ela tem uma base, que é produto, é resultado das suas vivências, até mesmo das suas viagens, de tudo que você conheceu, mas acima de tudo, das leituras. Comece a ler. Então, esse ponto de vista, não é? Consiste exatamente nessa opinião que você tem a respeito do quê? Da vida, de qualquer assunto, das pessoas, das coisas, de tudo. Você tem essa opinião, você só não associou que é o seu ponto de vista. Aquilo que você pensa. Se as pessoas não respeitam o seu ponto de vista, problema delas. Continue com o seu ponto de vista, mas procure estudar, né? Ouça, compare e veja se você está correto naquilo que você acredita ou não. Mas você tem que ter esse ponto de vista, você tem que se posicionar. Então é a sua maneira, o seu modo particular, pessoal, de compreender, de entender, de julgar, de avaliar, de perceber as coisas na realidade. Então essa opinião é o seu ponto de vista, né? Por exemplo, olha aí, meu ponto de vista, é porque eu coloquei o exemplo bem juntinho do conceito. O meu ponto de vista é contrário às propostas apresentadas, por exemplo, pela minha parceira aqui do lado. Ela me apresentou uma proposta, mas meu ponto de vista fictício, tá? Isso é um exemplo fictício. Muito bem. Então, uma das coisas mais importantes, um dos aspectos mais importantes que nós devemos observar, considerar, quando nós analisamos um texto, ou quando escrevemos um texto, né? É o quê? O ponto de vista. O ponto de vista é o posicionamento desse autor, que pode ser um outro ou eu mesma. É a minha opinião, é aquilo que eu entendo a respeito de algo, de alguém, de alguma coisa. Então, o autor do texto, que pode ser eu ou você, ao elaborar, ao escrever, ao construir o texto, o que ele vai fazer? Ele vai colocar, ele vai inserir a ideologia dele, a visão de mundo que ele tem, a posição ideológica, a posição política, as crenças deles, os valores, os princípios, tudo está ali, construindo o quê, gente? Construído ao longo do tempo e construindo esse posicionamento crítico, esse ponto de vista, certo? Então, as minhas verdades, meus valores, meus, seus, de todos nós, né? Essas verdades, essas coisas que nós acreditamos, aquilo no qual acreditamos, que é baseado nas nossas vivências, nas nossas experiências, nas nossas leituras, nas nossas viagens, na nossa vida e na vida dos outros também. Então, essas verdades, não é? Elas, lá no texto, o autor, essas crenças, essas coisas que eu acredito, no texto eu posso explorar, eu posso revelar, ou eu posso omitir, eu posso encobrir. Então, o ponto de vista do autor de um texto, ele vai influenciar diretamente no texto que ele escreve. É por isso que quando você assistir jornal, essas coisas aí, fique atento, filtre, porque quem está ali, o jornalista, o autor, quem quer que esteja dando a sua opinião, falando sobre qualquer assunto político, econômico, social, religioso, ele está expondo o ponto de vista dele, as crenças dele, as ideologias dele, as coisas nas quais ele acredita. Certo? E ele pode fazer o quê com esse ponto de vista? Ele pode pregar o que ele quer, ele pode tentar incutir, convencer você naquilo que ele acredita, aquilo que é conveniente para ele, ou simplesmente encobrir a verdade. Olhe atento no jornalismo, né? Nas leituras que você faz. Não acredite em tudo, desconfie de tudo e vá analisar, vá comparar, tá bom? É isso, amores. Nesse sentido aí, então, o nosso ponto de vista, né? Ele vai, aquilo que o autor está escrevendo lá na narrativa vai fornecer essas pistas. Quando você lê, você vai percebendo os detalhes, né? Os sinais que vão levar
você para uma ideia correta ou não sobre aquele assunto. Mas você precisa ter esse filtro. Leia procurando observar. Gente, a observação é fundamental. Lembra da imagem que a gente colocou para você? Observar. Primeiro observar o todo e os detalhes. Não só uma coisa. O todo e os detalhes específicos. Certo? Por quê? Porque o ponto de vista, a opinião, o posicionamento, ele pode influenciar e até determinar, né, a opinião das pessoas. Como você vai construir a sua opinião? Fundada na opinião de outros, nas leituras, nas coisas, naquilo que você ouve. Você acredita que isso é certo ou errado de acordo com o que foi dito, com o que você aprendeu, tá certo? Então procure você mesmo analisar sempre todas as leituras que você fizer e tudo que você ouvir, certo? Vamos entender, então, agora a relevância, a importância da argumentação. Vamos, amores? Olha, a argumentação é importante, professora? Muito. Extremamente importante. E você faz isso no dia a dia. Você, eu, todos nós, o tempo todo estamos argumentando. Mas a língua é tão comum para nós, o falar é tão comum, se comunicar é tão comum, o ato de se comunicar e de narrar, de contar histórias e de tentar convencer alguém é tão comum que nós não paramos para refletir sobre isso. Não é verdade? Mas nós fazemos isso o tempo todo. Nós argumentamos o tempo todo. Eu mesmo estou argumentando agora com você e você aí comigo, ainda que em silêncio, mas está argumentando. Está aí, ó, sua cabeça está pensando a mil. Muito bem. Então, a argumentação diz respeito a quê? Se relaciona a quê? Se relaciona a esses mecanismos. A argumentação, ela constitui, ela se configura, ela se materializa numas ferramentas, sabe? Nos mecanismos que nós utilizamos, todos nós utilizamos no texto dissertativo, argumentativo, para sustentar, para fundamentar, para estruturar esse nosso ponto de vista, essa nossa opinião formada, essa nossa tese. E a argumentação, ela é um recurso que tem como principal função o quê? Convencer. É convencer mesmo as pessoas, eu, você, todos nós, de que a ideia que eu estou dizendo ali, aquelas afirmações, aquilo que eu estou narrando, contando, argumentando, é real, é verdadeiro. Quem argumenta está sempre argumentando para provar que o que está sendo dito ou lido é verdadeiro. Ou, pelo contrário, argumenta para desconstruir, para provar que a outra fala, o outro discurso não é verdadeiro. Lembre-se disso. Então, a argumentação é importantíssima, faz parte do texto dissertativo, argumentativo, faz parte do seu discurso, da sua oralidade, da sua fala, faz parte o tempo todo. Você utiliza argumentos, dos que eu vou mostrar aqui para você utiliza quase todos. Vai perceber isso agora? Quer ver? Vamos lá. Então, concluindo, a principal função é exatamente isso, da argumentação. O que é? Convencer o outro ou os outros de que é verdadeira a minha tese, o meu ponto de vista, o meu posicionamento, a minha opinião, aquilo que eu apresentei lá na introdução, né? A temática que eu estou desenvolvendo, a tese. Muito bem, vamos lá, seguindo. Agora nós vamos trabalhar as estratégias argumentativas. Você vai conhecer uma por uma, vamos pensar alguns aspectos. Primeira estratégia argumentativa é a exemplificação. Olha aí, gente, quem nunca usou a exemplificação para fundamentar o seu discurso, a sua fala? Então, a exemplificação é o quê? É um exemplo muito bom, é exatamente uma ferramenta, uma estratégia argumentativa que se usa onde? Na introdução do texto. Então, a exemplificação, né? Ela consiste em usar exemplo e informações que representam a situação defendida lá na introdução, defendendo a sua tese. Então, eu vou utilizar exemplos para comprovar.
E você vai fazer isso? Quais são esses exemplos? Os exemplos eu vou fazer de maneira diferenciada, distinta. Eu posso apresentar fatos divulgados pela mídia, posso... Ah, não, no jornal tal saiu isso. Então, se saiu lá é verdadeiro, estou exemplificando. Dados estatísticos, né? A estatística é uma ciência, se eu utilizar, tantos por cento dos brasileiros estão assim, e isso pode comprovar aquilo que eu estou dizendo. Eventos históricos, não é? Fatos históricos, outros dados, né? Todos eles constituem, então, a estratégia argumentativa exemplificação. Olha um exemplo, eu vou mostrar um exemplo bem rapidinho. Em 2013, milhares de manifestantes ocuparam as ruas de São Paulo para reivindicar melhorias. Olha aí, para que eles foram lá? Para reivindicar a melhoria dos preços de transporte público, certo? Nota-se como fatores socioeconômicos também são responsáveis pelos casos. A Revolução Francesa, olha aqui outro, eu estou exemplificando, que assim como em São Paulo, né, foi feita uma reivindicação, na Revolução Francesa, olha aqui, que foi considerado símbolo de liberdade, igualdade e fraternidade, também mobilizou as massas. Correto? Então aí você teve o exemplo da exemplificação. Vamos ver agora a enumeração. A enumeração é outra estratégia argumentativa. Eu posso enumerar, né? Eu vou então enumerar diferentes argumentos, organizando primeiro, segundo. E para isso você vai deixar bem claro que existe essa ordem. Primeiro, segundo, né? Terceiro, quarto, nessa enumeração. Eu vou utilizar esses argumentos enumerando, né? Esses argumentos para poder fundamentar aquilo que eu quero dizer. Vamos lá, um exemplo que eu vou marcar dois aspectos para você. Quando eu digo, em primeiro lugar, é imprescindível ressaltar como a carência de medidas públicas gera a ocorrência de tal problema na sociedade. Já enumerei aqui. Aí, de acordo com Habermas, filósofo, né? Outra situação. Eu estou aqui enumerando e até chamando o argumento de autoridade. Muito bem, vamos para a próxima estratégia argumentativa, que é a comparação. Isso aqui é importante, olha. Então, já vimos a enumeração, não é? Já vimos a exemplificação e agora vamos entender a comparação. Essa estratégia argumentativa, ela é empregada para quê? Lembre-se disso, para expor, para demonstrar diferenças ou até semelhanças entre duas ideias. Então, eu comparo a ideia A com a ideia B. Vamos ver um exemplo? Olha aí. Eu tenho, então, semelhantemente, eu estou comparando. Semelhantemente, essas mesmas autoridades possuem interesses financeiros na má alimentação dos brasileiros, tá? Conforme Marx, em um mundo capitalizado, a busca pelo lucro ultrapassa valores éticos e morais. Gente, semelhantemente, conforme Marx, olha aí, chamei um argumento de autoridade aqui e já comparei. Nesse sentido, as grandes empresas alimentícias vendem a imagem dos seus produtos atrelado à felicidade e à realização pessoal, quando, na maioria das vezes, essas mercadorias são responsáveis pela degradação da saúde do consumidor. Ainda de acordo, viu aí, semelhantemente, ainda de acordo com Marx. Veja então aí essa estratégia que eu coloquei para vocês. Agora vamos compreender a estratégia argumentativa causas e consequências. Olha aí, essa aqui é fantástica. Se eu fosse você, eu usaria sempre nos meus textos a estratégia argumentativa, esse aqui, os argumentos de causa e consequência. Mostrar a causa de algo e a consequência dele. Então, entre todas, essa daí é a mais comum, é a que te dá mais credibilidade ao teu texto. Quando, então, você escolher essa estratégia, você vai explicar o quê? Os motivos, os porquês de um determinado problema e também vai apresentar as consequências dele. Essa
Estratégia argumentativa de causa e consequência consiste nele. Apresentou o problema? Mostre os motivos, as causas, os porquês. E depois apresente as consequências, certo? E lembrando que as consequências podem ser tanto positivas quanto negativas. Vai depender da tese que você apresentar na introdução. Então, ainda um pouquinho mais, desenvolvendo um pouquinho mais sobre a estratégia argumentativa causas e consequência, você vai, inicialmente pontuar, mostrar a omissão do meio. Isso aqui já é o exemplo dela, das causas e consequências. É importante pontuar de início a omissão do meio acadêmico quanto à má alimentação dos jovens. Olha aqui, estou mostrando a má alimentação, estou falando desse tema, E aí eu já estou pontuando aqui, já estou mostrando uma causa aí. A guisa de Kant, o ser humano é tudo aquilo que a educação faz dele. Olha que coisa interessante. Então, as escolas brasileiras, entretanto, negligenciam a saúde dos estudantes ao não instruí-los sobre o quê? Sobre os riscos da obesidade e as formas de preveni-lo. Então, como reflexo, qual é reflexo aí? É consequência. Então, como consequência disso, uma população ignorante frente aos hábitos alimentares ideais. 84% dos adolescentes são obesos e mais de 30% das crianças apresentam excesso de peso, segundo pesquisa recente do Ministério da Saúde. Segundo pesquisa recente, eu chamei aqui o quê? Eu dei o argumento de autoridade. Quando eu falo das porcentagens, eu estou aqui utilizando a argumentação factual. Eu estou apresentando os dados verificáveis da estatística, dos dados estatísticos. E, no todo, eu já estou apresentando aqui as consequências, Que por conta da escola não ensinar, os brasileiros, especialmente os adolescentes, eles vão apresentar esse alto índice de obesidade, E de excesso de peso. Então, a consequência negativa da má alimentação. Seguindo, nós temos a contraposição. A contraposição também é uma estratégia argumentativa fantástica para se utilizar. Demonstra compreensão absoluta do tema que você está tratando, Demonstra um conhecimento assim profundo. Por quê? Porque você vai contestar ideias. Você vai empregar esta estratégia quando você quiser afirmar como seria determinada situação e depois você vai demonstrar, você vai explicar por que ela não acontece. Então, é nisso que consiste a contraposição. A contraposição consiste nessa argumentação em que você mostra a ideia de duas formas, Aí esse aí é o exemplo, que é importante destacar o papel da educação no combate a essa situação, já que, assim como preconizado pelo educador brasileiro Paulo Freire, olha, veja, outrossim, eu já contrastei, eu já mostrei o oposto. É importante destacar o papel da educação no combate a essa situação. É o mesmo texto, gente, é que eu desmembrei, tá? Combate a que situação? Da má alimentação. Já que, como preconizado pelo educador Paulo Freire, se a educação não pode transformar uma sociedade, sem ela, tampouco a sociedade muda, contrapôs. A educação não pode mudar completamente, mas sem educação nada vai mudar, Então, aí tal pensamento evidencia o poder transformador da educação. No entanto, outra contraposição. A educação oferecida no Brasil pelo sistema público ainda não é expansiva de qualidade, principalmente em comunidades carentes, na qual muitos jovens acabaram recorrendo ao mundo da criminalidade, aumentando os índices de violência e prejudicando o sistema público de segurança. Isso é verdade em muitas partes do Brasil, mas graças a Deus, com as políticas públicas em curso, atualmente esta realidade está mudando e vai mudar muito mais. Especialmente porque nós temos jovens protagonistas. Por último, nós temos aí a citação, A citação, então, é esse argumento de autoridade, representa o argumento de autoridade onde você cita um autor renomado para dar credibilidade ao seu texto.
Então você vai citar diretamente, né? Ou como paráfrase. Já estudamos a paráfrase e você sabe que eu tomo do texto original e formo outro texto, outra fala. Exemplo. O sociólogo Michel Foucault afirma que nada é político, tudo é politizável, tudo pode tornar-se político. Nada mais verdadeiro do que isso, né? Nada é político, mas no Brasil de agora tudo é politizável, tudo pode tornar-se político. Pode acreditar que é verdade. A publicidade politiza o que é imprescindível ao consumidor à medida que abarca a função apelativa associada à linguagem, empregada na disseminação da imagem de um produto, persuadindo, convencendo o público-alvo a comprar, a adquirir. Então preste atenção que aí eu tenho a citação. Como foi que eu citei? Tá aqui, ó. Nada é. Eu chamei para o meu texto a autoridade máxima de um renomado autor para dar veracidade. Agora, o que é esse argumento de autoridade? Exatamente isso que eu estou falando, né? É o nome que eu dou para a estratégia argumentativa, para o recurso argumentativo, segundo o qual eu chamo para o meu discurso, né? Para justificar as minhas escolhas, aquele meu ponto de vista, ou o meu comportamento, as minhas atitudes, eu chamo a autoridade de outros autores importantes, como no texto que nós vimos atrás, Michel Foucault, para garantir, para dar autoridade, credibilidade ao texto. Isso significa exatamente que usamos os hábitos, as opiniões de pessoas importantes, de figuras importantes, né? Autoridades do mundo acadêmico, das ciências, para trazer credibilidade ao nosso discurso, ao nosso texto. E é isso, pessoal. Espero, né, que vocês tenham gostado e, sobretudo, entendido e aprendido. Essa foi a nossa aula de hoje e nos vemos na próxima.